do Estado para tratar sobre a questão da vacina para o coronavírus. Então, nesse momento, a gente está entrando pelos canais de comunicação do Governo do Estado, nesta live, neste vídeo ao vivo, para tratar sobre a vacina. Afinal, hoje, pela manhã, nós tivemos uma reunião dos governadores, no Fórum dos Governadores, com o Ministro da Saúde. E, nesta reunião, nós tratamos, então, sobre toda a política para vacinação no Brasil, em todos os estados, para o Covid. É importante deixar claro aqui, antes de mais nada, que eu fiz esse registro na reunião e faço novamente aqui publicamente. Não faltou nenhum apoio por parte do Ministério da Saúde para o governo do estado do Rio Grande do Sul, como também para outros estados. Houve apoio, houve disponibilização de recursos, habilitação de leitos, houve disponibilização de equipamentos, insumos, testes, e esta parceria com o Ministério da Saúde sempre funcionou muito bem para nós atendermos às necessidades da nossa população. Houve, evidentemente, como todos sabem, divergência profunda de política em relação ao enfrentamento ao coronavírus entre governos estaduais e o governo federal no que diz respeito ao distanciamento social. Posicionamentos políticos diferentes, ideologias e ideias, entendimentos diferentes sobre o distanciamento. Nós não vamos aqui polemizar, mas do ponto de vista de suporte técnico, de suporte em recursos e de suporte em materiais e equipamentos, a parceria com o Ministério da Saúde tem sido efetiva, tem sido de bastante resultado no apoio ao Estado, aos estados e também aos municípios, né, que em função de terem muitos deles gestão plena, também tem uma relação, muitas vezes, direta. E na reunião hoje com os governadores que fizemos com o Ministério da Saúde, aliás, eu quero também dizer que já vinha conversando em reuniões anteriores com o Ministro da Saúde sobre a questão da vacinação, e hoje tivemos essa oportunidade de uma nova reunião, estou aqui acompanhado da nossa secretária de Saúde, Arita Bergman. Nós tratamos os governadores sobre a vacinação. Então, vou trazer para vocês aqui as informações que o Ministro da Saúde nos repassou nesta reunião, para que nós possamos tranquilizar a população em relação a um programa de imunização para o Brasil. E antes também de mais nada, é importante salientar isso. O Brasil tem um programa nacional de imunização que é uma referência no mundo, é um patrimônio do Brasil. E é, sem dúvida nenhuma, um diferencial que nós temos, afinal, a tradição que se tem de mais de 40 anos desse Programa Nacional de Imunização, já nos dá toda a expertise, né, para o Brasil na distribuição, na aquisição, em toda a política de aplicação dessa vacina na população. Não precisa ser inventado ou criado do zero nada. Acabamos de passar recentemente, na Secretaria Arita, pela vacinação da poliomielite, com bastante sucesso aqui no Estado, dentro de estratégias de campanhas de vacinação. Então, não faz nenhum sentido que cada estado, cada município estabeleça uma política própria para disputarmos entre nós as vacinas. O Brasil tem essa tradição, tem um Programa Nacional de Imunização e, através dele, que nós entendemos, é o melhor caminho para viabilizar a imunização da população. E pelo histórico de boa parceria que se tem entre o Ministério da Saúde e os governos, e no nosso caso, no enfrentamento do coronavírus, eu insisto, não houve em nenhum momento frustração daquilo que o Ministério da Saúde se comprometeu a fazer, de aportes, de repasses de equipamentos para o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Isso nos dá confiança de que, mais uma vez, na questão da vacina, nós teremos esta política de imunização através do Plano Nacional de Imunização. Algumas informações que nos foram trazidas ao Ministério, pelo Ministro da Saúde. O governo federal, o Ministério da Saúde, tem já um contrato firmado através de um contrato, um memorando de entendimento de compra por transferência de tecnologia e transferência de insumos também, com a vacina da AstraZeneca Oxford. E este contrato firmado já prevê a disponibilização de 100 milhões de doses para o Brasil no primeiro semestre do ano que vem.
A previsão é de se ter 15 milhões de doses disponibilizadas em janeiro para o Brasil, outros 15 milhões em fevereiro, e depois vai crescendo ao longo dos outros meses, 20 milhões em março, 25 milhões em abril, até completar os 100 milhões no final do primeiro semestre, da disponibilização das doses pela AstraZeneca Oxford, ao custo de 3,75 dólares a dose. Tudo isso sendo feito com a transferência também dos insumos para a Fiocruz, né, a Fundação Oswaldo Cruz, que terá, depois, no segundo semestre, a capacidade de produzir, com a transferência desses insumos, 160 milhões de doses da vacina. Então, só nesse consórcio AstraZeneca, na verdade, consórcio, nesse contrato que se tem com a AstraZeneca Oxford, há a previsão de 100 milhões de doses no primeiro semestre e outros 160 milhões de doses no segundo semestre, com produção no Brasil a partir de insumos que serão transferidos para a Fiocruz. São aí 260 milhões de doses neste contrato, portanto, lembrando que a vacina demanda 2 doses, então, o suficiente para a vacinação de 80 milhões de brasileiros, segundo um calendário, né, de critérios de grupos que já está definido pelo Ministério da Saúde, do critério para a vacinação que foi anunciado no início de dezembro. Então, por grupos, são 4 grupos aqui prioritários no primeiro eixo de vacinação da população brasileira, que está previsto neste cronograma de vacinação pelo Ministério da Saúde. O ponto objetivo, acho que todo mundo quer saber aqui, entender melhor, vão chegar as doses lá em janeiro. Como vai se comportar aí, como vai ser o cronograma para a aplicação dessas doses? Bom, tanto a AstraZeneca Oxford, a vacina da AstraZeneca Oxford, quanto a vacina do Butantan Sinovac, né, que é a Coronavac, do Butantan, é importante lembrar, um instituto vinculado ao governo de São Paulo, as 2 vacinas estão com a entrada de documentação para registro na Anvisa, tramitando agora a partir de dezembro. Então, o Instituto Butantan já encaminhou alguns documentos, mas houve aí, né, também documentos que ainda não foram encaminhados, então não concluíram o envio de documentação, devem encaminhar mais documentação ao longo das próximas semanas, e a AstraZeneca Oxford deve também encaminhar a documentação ao longo das próximas semanas para o registro da vacina pela Anvisa, depois de cumpridas as 3 primeiras fases da elaboração, do desenvolvimento da vacina. A partir do momento dos documentos todos com a Anvisa, ela tem 60 dias para fazer o registro, efetivamente. O ministro deixou claro, que há todo o esforço técnico para adiantar esses registros, para fazer mais rapidamente esses registros. Mas é importante lembrar que a Anvisa tem uma responsabilidade técnica. Afinal, a partir deste programa de imunização, vai se aplicar uma vacina, ou seja, vai se injetar, né, uma substância, em última análise, em milhões de brasileiros. E a responsabilidade que a Anvisa tem como órgão técnico, portanto, é muito grande e precisa fazer a análise de toda a documentação, de toda a garantia da segurança da vacina para os brasileiros. Portanto, há uma expectativa desta documentação permitir o registro dessas vacinas em fevereiro. Portanto, o calendário que o próprio Estado de São Paulo apresentou, ele se condiciona a este registro na Anvisa. E a Anvisa, disse o ministro, se esforça para poder adiantar, mas dentro dos seus critérios técnicos, garantir a segurança da vacina. Então, o próprio calendário que o Estado de São Paulo apresentou não é necessariamente execuível se não houver a autorização do registro da Anvisa. E aí, uma manifestação muito importante por parte do ministro, né, que inclusive anotei aqui a frase, foi, o ministro deixou muito claro, compraremos todas as vacinas certificadas pela Anvisa de acordo com a demanda, ou seja, na necessidade
e na possibilidade, do ponto de vista logístico, de distribuir estas vacinas para aplicação, todas as vacinas que tiverem registros na Anvisa poderão e serão adquiridas pelo Ministério da Saúde de acordo com a necessidade. Então, há um forte comprometimento por parte do Ministério da Saúde na aquisição das vacinas, seja através da AstraZeneca, Oxford, ou seja, se houver a necessidade, a possibilidade da aquisição da vacina do Butantan para fazer esta aquisição. Eu entendo particularmente que a manifestação do ministro da Saúde foi satisfatória no sentido de deixar claro que o Ministério da Saúde coordenará este processo na aquisição para as vacinas dentro de um programa nacional de imunização. Além disso, o Brasil faz parte de um consórcio entre países, também na organização, com a participação da Organização Mundial da Saúde, que é o chamado COVAX Facility, que reúne 9 produtoras de vacinas, 9 farmacêuticas, entre elas a Inovel, a Moderna, a Universidade de Hong Kong e até a Pfizer, né, que também está sendo muito falada, dentro desse COVAX Facility, onde o Ministério da Saúde já tem um memorando de entendimento, também através da adesão ao desenvolvimento da vacina, para a aquisição de outros 42 milhões, na verdade, outras 42 milhões de doses desta vacina. Então, já são aqui, né, entre as 260 milhões de doses do contrato AstraZeneca-Oxford e os 42 milhões, ou as 42 milhões de doses da COVAX Facility, a disponibilidade de mais de 200, aliás, mais de 300 milhões de doses para aplicação na população. Como é que funciona o consórcio? Há estas 9 farmacêuticas, 9 produtoras, aquela que primeiro viabilizar o registro, né, vai fazendo a disponibilidade das vacinas para os países. Então, há esse consórcio que também deve garantir ao Brasil acesso a mais doses da vacina. E, além disso, né, o ministro deixou também claro, né, o estágio em que estão as vacinas, como, por exemplo, a AstraZeneca está na fase 3, encaminhando a documentação. Mais uma vez, insisto, até 60 dias para a Anvisa fazer o registro. No caso do Butantan, também na fase 3, está submetendo a documentação e terá o mesmo tempo que a outra vacina da AstraZeneca Oxford para o registro, né? E, uma vez que seja registrada, garantiu o ministro, também estará no rol das compras do Ministério da Saúde, né? Adequada à demanda e a esse processo também das outras vacinas que estarão chegando para o Brasil. O que eu demandei ao ministro, apresentei na reunião, foi justamente a de que o Ministério da Saúde comunique claramente isso para a população brasileira, né, porque não faz sentido, pela falta de comunicação, que haja esta falta de coordenação entre as unidades federativas, sejam estados, municípios, numa disputa ou numa corrida pela compra de vacinas. Mais uma vez, insisto, quando nós temos um programa nacional de imunização coordenado pelo Ministério da Saúde há mais de 40 anos, com a disponibilidade das vacinas para todos os brasileiros de forma organizada, coordenada, né, e sem permitir que haja, portanto, problemas de valores e não disponibilidade de itens adquiridos, como aconteceu, lamentavelmente, no episódio das compras de respiradores em alguns estados brasileiros por conta dessa disputa. E a gente aproveita para ressaltar que aqui no Rio Grande do Sul nós compramos 200 respiradores por devido processo de compra licitatório, com disputa e por um preço substancialmente menor do que os outros estados. Alguns estados compraram por R$200 mil, nós aqui no Rio Grande do Sul adquirimos por menos de R$60 mil, em torno de 50, 60 mil reais, os respiradores aqui no Rio Grande do Sul, mas outros estados, dentro do processo da disputa, não estou falando aqui nem de processo de questões de corrupção, os casos de corrupção precisam ser apurados, evidentemente, dado consequência, mas em alguns casos a disputa ocasionou preços elevados e a não entrega dos equipamentos adquiridos com pagamento na frente, porque dentro do ambiente de disputa se gerou essa margem para que houvesse esse tipo de problema.
e evidentemente que nós não desejamos, ninguém deseja que isso aconteça em relação às vacinas nessa disputa entre os Estados, então o Programa Nacional de Imunização é o caminho. E mais uma vez foi dito, então, o Butantan é sim uma vacina do Butantan, a Coronavac, possível de ser adquirida logo mais à frente. Qual é o ponto que o ministro da Saúde elencou ali para não ter, neste momento, um contrato com o Butantan que deixe clara essa disposição de compra, como já foi feito um memorando de entendimento com AstraZeneca Oxford, como já tem um memorando de entendimento também, né, que encaminha contrato com o COVAX Facility. Por que não há no caso aqui, um contrato encaminhado no caso do Butantan, segundo o Ministério, né, segundo o Ministro da Saúde, porque no caso da COVAX Facility, o Brasil aderiu a um processo de desenvolvimento da vacina e por isso ele podia fazer neste formato jurídico, um contrato que garante, né, compras, e no caso da Oxford AstraZeneca, há um contrato com compra por transferência de tecnologia e de materiais, de insumos para a Fiocruz. E no caso do Instituto Butantan, Coronavac, Sinovac, há, segundo o Ministério, né, um acordo feito diretamente pelo Estado de São Paulo, através do Instituto Butantan, com o laboratório chinês Sinovac, e neste caso, então, teria alguma dificuldade de fazer esse entendimento. Eu pedi, né, insisti, junto ao Ministério, de que ele analise as possibilidades jurídicas para tranquilizar a população brasileira, para tranquilizar a todos os cidadãos que estão ansiosos pela vacina, que seja, né, feito um esforço do ponto de vista jurídico para alinhavar um memorando de entendimento com o Instituto Butantan. Eu quero mais uma vez destacar aqui, é um instituto renomado, fornecedor de vacinas diversas para o Programa Nacional de Imunização. Não é uma vacina de um governo, de um governador, de um partido político, é a vacina na qual um instituto renomado brasileiro, que é, né, ligado ao governo de São Paulo, não é deste governo, deste mandato de São Paulo, nós temos a possibilidade de fazer, portanto, este memorando de entendimento entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan para dar maior garantia na aquisição da vacina, se for o caso, né? E pedir mais do que isso também ao Ministério da Saúde, que organize um cronograma, tendo em vista que já tem uma expertise de Programa Nacional de Imunização, que já nos faz ter esse conhecimento da capacidade logística para distribuir e para aplicar essas vacinas na população. Então já se sabe, olha, todos os dias se consegue distribuir tanto, se consegue levar aos estados tanto, os estados têm tal capacidade de armazenagem, e eles têm que distribuir aos municípios. Então todo esse fluxo, ele já é conhecido, ele já é uma rotina para o Brasil nos esforços das campanhas de vacinação. Se deve analisar, portanto, esse fluxo para entender quais investimentos que podem ajudar a melhorar e ampliar a capacidade logística para encurtar esses prazos, mas também tem um limite da ampliação, certamente, mas quais são os investimentos que são necessários. A partir disso, há um entendimento de qual é a nossa capacidade de aplicação das vacinas. E a partir da nossa capacidade de aplicação, de distribuição e aplicação das vacinas, o Ministério deve estabelecer, então, quais são as vacinas que vai adquirir. Porque se já chegam 15 milhões em janeiro, chegam outras 15 milhões de doses da AstraZeneca em Oxford em fevereiro, e depois temos as outras doses que vão chegando ao longo de março, abril, maio, junho, e temos o consórcio COVAX Facility também fornecendo outros 42 milhões de doses, né? Distribuir isso ao longo do tempo e definir, assim, as aquisições que serão feitas pelo Ministério da Saúde. É este cronograma que as pessoas querem ter segurança, e é por isso que a gente está pedindo ao Ministério que comunique com clareza para a população toda essa estratégia para disponibilização
das vacinas. E também agregou, né, o ministro da Saúde, estão em conversação, em negociação com a Pfizer, que começa hoje a vacinação na Inglaterra, uma data histórica essa que nós estamos vivendo, que está também por encaminhar o registro, concluiu a fase 3 do desenvolvimento da vacina. Já há o encaminhamento de um memorando de entendimento entre o Ministério da Saúde e a Pfizer, e que prevê a aquisição de até cerca de 70 milhões de doses da vacina da Pfizer e com 8 milhões de doses que poderiam ser disponibilizadas ao Brasil desta vacina no primeiro semestre. Então, algumas informações aqui importantes. O Ministério da Saúde lidera este programa. É isso que é o correto. Não faz sentido abrir disputa entre os estados. Agora, é claro, eu tenho uma responsabilidade com o povo gaúcho. Eu tenho uma responsabilidade com 11 milhões e meio de gaúchos. E nós não vamos fugir da nossa responsabilidade. Eu confio no Ministério da Saúde. O histórico da relação demonstra que esta confiança se justifica, porque respiradores, equipamentos, insumos, leitos hospitalares, entre outros, foram disponibilizados pelo Ministério da Saúde, sempre de acordo com as nossas necessidades, demanda, e que foi acertado entre o Ministério da Saúde e o governo do Estado. E por isso temos confiança de que será igualmente atendida essa demanda de vacinação. Agora, é claro que diante da lamentável politização deste assunto, deste tema da vacinação, talvez porque de um lado haja comunicação de menos, e talvez porque de outros lados, de outras partes, haja comunicação demais sobre este tema que deve ser enfrentado no caráter eminentemente técnico e não político, né, para atender ao propósito de salvar as vidas e de proteger a saúde da população brasileira. Diante desta politização, nós demos início a um processo de negociação também com o Instituto Butantan diretamente, o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Eu conversei diretamente com o governador João Dória, de São Paulo, e encaminhamos o expediente manifestando o interesse e a disposição do Estado do Rio Grande do Sul de tratar sobre a aquisição de vacinas do Estado de São Paulo, na verdade, do Instituto Butantan. Né? Essa manifestação vai ao Instituto Butantan, na verdade, que é vinculado ao governo de São Paulo, para os profissionais de saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Mas ressalvo, a manifestação do ministro, general Pazuello, ministro da Saúde, o histórico que temos da parceria com o Ministério da Saúde, reforçam a nossa confiança de que dentro do Programa Nacional de Imunização estarão disponibilizadas as vacinas para todos os brasileiros. Mais do que isso, a própria vacina do Instituto Butantan, a Coronavac, estará submetida à análise da Anvisa, tanto quanto as outras vacinas que estão sendo negociadas, e uma vez que seja feito o registro, houve esta manifestação do ministro da Saúde, dizendo que comprará todas as vacinas certificadas pela Anvisa, de acordo com a demanda para atender a população brasileira, o que demonstra a disponibilidade de adquirir as vacinas pelo Ministério da Saúde, mesmo a vacina do Butantan, se for o caso, a partir da disponibilidade dela, se o registro dela sair antes de outras vacinas, e se houver a disponibilidade, a capacidade da logística para a distribuição e aplicação dessas vacinas no país. Então, em síntese, eu saio com a confiança dessa reunião, de que teremos essa coordenação nacional, e, mais uma vez, saliento que solicitei ao ministro que faça essa comunicação formalmente, né, de forma mais transparente possível, para que se tranquilize a população nesse momento que o planeta inteiro, né, começa a observar crescente política de imunização nos países e que, evidentemente, também gera apreensão da nossa população. Secretária Arita, por favor, agregue as informações que julgar importante. Muito obrigada, boa tarde a todos. O governador fez um retrato de tudo que foi hoje tratado
na reunião junto com o ministro Pazuello, na presença de 27 governadores, e na nossa avaliação é sim possível esperar, e certamente o Ministério da Saúde está fazendo também as tratativas necessárias para que todos os estados brasileiros tenham as vacinas o mais rápido possível. Fazendo uma síntese, eu diria que todos os governadores manifestaram a sua preocupação e, ao mesmo tempo, colocando no governo federal a importância de que ele assuma a coordenação do processo, justamente pelo que o nosso governador já falou, pela tradição que o Ministério da Saúde tem, através do Programa Nacional de Imunizações, de fazer toda a organização necessária. Também ficou bem evidente que todos estão com a expectativa de que o Ministério da Saúde possa, o mais breve possível, comunicar qual será o cronograma de distribuição, que, aliás, foi a pauta que o governador Eduardo Leite colocou de forma muito objetiva, que esperamos que o Ministério nos diga exatamente quantas doses teremos à disposição para nós podermos também no Estado organizarmos a distribuição desses insumos, para que ele chegue lá na ponta, lá na unidade básica de saúde, para que o profissional possa fazer a aplicação daquela vacina com registro na Anvisa, que tenha eficácia e segurança. E acho que o ministro, ficou também essa sensação, que ele vai levar a demanda da questão de ter um memorando de entendimento com o Butantan, porque é importante, se essa vacina tiver o registro, ela será mais uma à disposição da população, e a importância da comunicação. O plano de imunização do Ministério da Saúde está em construção, já tem algumas definições, existe essa grande angústia de todos nós para começarmos esse processo, principalmente nesse momento, governador, onde os números não param de subir, tanto de confirmados quanto de internações. Então, a vacina é a esperança, mas nós estamos aqui nos organizando, tão logo o Ministério comunique, que vai ter X doses para o Rio Grande do Sul, nesses números que o governador apresentou, nós estaremos também com a nossa estrutura estadual, com as regionais, fazendo toda a logística de distribuição para que o cidadão tenha o direito de se vacinar, porque certamente isso será fundamental. Esperamos que 2021, essa boa nova, esteja presente em todos os estados brasileiros, porque é, de fato, a proteção do cidadão para evitar que o Covid continue ceifando vidas, que nos entristece e muito, governador. Sem dúvida, secretária, nós vamos responder as perguntas que nós recebemos aqui da imprensa. A primeira pergunta, na verdade, muitas delas se conectam aqui de alguma forma, na medida em que a resposta vai ir no mesmo caminho, né? O Leonardo Cato, do Diário de Santa Maria, nos pergunta: mais cedo o governador sinalizou em entrevista o interesse na compra de vacinas do laboratório Sinovac. No Rio Grande do Sul também é testada a vacina de Oxford. Essa vacina também é visada pelo Estado, e como o governo estadual planeja a vacinação sem que haja conclusão de estudos em todas as etapas das plataformas testadas? É evidente que não se aplicará vacina sem ter a garantia, né, da testagem e a certificação da Anvisa. Nenhuma vacina pode ser aplicada sem essa certificação por parte da Anvisa. Então, e ela só acontece depois de cumpridas todas as etapas. Como eu disse, eu confio
no Programa Nacional de Imunização. Tenho convicção de que é a melhor estratégia num país de dimensões continentais, como o Brasil, a interação que se estabelece entre as regiões, né, nesta uma estratégia que tem que ser nacional, e que, portanto, dentro da tradição que nós temos um Programa Nacional de Imunização, não faz sentido que os estados disputem. No entanto, dado um grau de politização que este tema alcançou, nós sim abrimos a conversa com o Instituto Butantan, com o governo de São Paulo, para, se for o caso, fazer aquisição de vacinas. Não me parece será o caso, mas, se for, o Estado do Rio Grande do Sul já inicia essas tratativas para a aquisição desta vacina. Eu insisto, o ministro da Saúde deixou muito claro que todas as vacinas certificadas pela Anvisa estarão dentro do rol das aquisições possíveis por parte do Ministério da Saúde, de acordo com a demanda e a capacidade logística de distribuição, ou seja, existirá uma estratégia nacional de vacinação, o Brasil estará sendo alimentado com vacinas dos acordos que já firmou, seja AstraZeneca-Oxford, seja a do COVAX Facility, e se elas não forem suficientes para atender a toda a demanda e a capacidade logística, outras vacinas, aí incluída a vacina do Instituto Butantan, serão objeto da compra por parte do Ministério da Saúde. É isso que está muito claro a partir da reunião que tivemos com o ministro da Saúde. Então, dentro de uma estratégia nacional, não faz sentido haver uma diferença aí entre os estados. E o Programa Nacional de Imunização, dentro do território nacional de um país como o Brasil, né, não pode admitir que tenhamos diferença entre as unidades federativas na imunização da população. Então, é dentro dessa estratégia que nós apostamos e a reunião renovou a minha confiança nesse sentido com a liderança do Ministério da Saúde. A Marta, do Valor Econômico, ela diz o seguinte: os estados, ou alguns estados, estão se organizando de alguma forma para um plano coordenado de vacinação? Há como controlar a migração de pessoas por vacinas? Como eu disse, Marta, é exatamente isso que se estabelece nessa reunião, na coordenação que os estados buscaram fazer hoje nesta reunião, buscando estabelecer com clareza a coordenação por parte do Ministério da Saúde e não a necessidade de haver coordenação direta pelos estados. Então, a gente dialoga entre os estados, os governadores têm um diálogo bastante efetivo através do Fórum dos Governadores, mas a própria disponibilidade das vacinas, né, ela deve ser gerenciada pelo próprio Ministério da Saúde dentro dessa coordenação nacional. É este o nosso plano A, e o plano B, na verdade, que acaba sendo para os estados, é a negociação direta com as farmacêuticas disponíveis. Mas eu insisto, é muito remota esta possibilidade. Como somos responsáveis com as nossas populações, nós não deixamos de fazer esses contatos, né? Nós não deixamos de buscar esses laboratórios e o próprio Instituto Butantan para fazer, se for o caso, aquisições diretas. Mas renovo a confiança que tenho na coordenação do Ministério da Saúde. O Yuri Fardim, do jornal Gazeta do Sul, diz: quem conhece a rede pública de saúde sabe que a vacinação é um processo um tanto quanto burocrático e, por conta disso, pode se tornar lento com uma demanda excessiva. Como o governo pretende executar um plano de vacinação que deve atingir milhões de pessoas e, ao mesmo tempo, precisa ser rápido? Haverá reforço na segurança dos locais? Bom, é por isso que existe, né, uma política com grupos, com critérios estabelecidos, para que justamente se organize por grupos, né, e já se tenha uma expertise deste plano de imunização, a partir das campanhas de vacinação, para justamente organizar, estabelecendo as prioridades com clareza daqueles públicos que precisam mais rapidamente da imunização. Não sei se a secretária Arita quer agregar alguma coisa. Gostaria. A rede pública, os vacinadores, aliás, estamos inclusive reforçando com compras de câmaras de conservação para que as salas de vacinas nas unidades básicas estejam também com condições de armazenamento. Mas o que eu gostaria de dizer aqui?
a escolha dos grupos prioritários, ela é definida pelo Ministério da Saúde, vendo aqueles grupos que são de risco. Então, vai se começar pelos trabalhadores de saúde, né? Os idosos terão várias faixas conforme a idade, as pessoas que moram em LPIs, em asilos, né? Então é importante que essas pessoas sejam vacinadas, e assim sucessivamente. O Ministério está programando 4 fases, em cada fase tem seus grupos prioritários, até nós estamos, através do CONAS, sugerindo que se inclua, não sei se o Ministério vai ou não acatar, a possibilidade de colocar grupos como professores que cuidam de crianças, né, que está pelo Ministério numa fase mais final. Mas certamente a organização, com a devida divulgação, para que as pessoas procurem as unidades básicas conforme a prioridade elencada para aquele momento, vai ajudar a organizar a demanda em cada uma das unidades básicas de saúde. E, por fim, o Paulo Egídio, da Zero Hora, diz: em São Paulo, o governador João Dória anunciou que idosos, profissionais de saúde, indígenas e quilombolas terão a prioridade na aplicação da vacina contra a Covid. Aqui no Rio Grande do Sul, o governo já elaborou um cronograma de priorização, então acho que está respondido também pela secretária Arita. Existe um calendário, na verdade não é um calendário porque não tem as datas, mas os critérios por grupos, né, prioritários. Aqui tem os 110 milhões de brasileiros que de alguma forma pertencem a grupos prioritários, sejam porque são trabalhadores de saúde, são idosos, são indígenas, incluídos aqui também os quilombolas, e tem pessoas com mais de 60 anos, umas mais de 65, com mais de 70 anos também, depois quem tem diabetes, hipertensão, doença pulmonar, e depois os professores, forças de segurança, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade. A secretária Arita, inclusive, destacou aqui, né, através do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, nos contatos com o Ministério da Saúde, inclusive se sugere, se demanda que os professores possam ser antecipados como forma justamente de garantir maior adesão ao retorno às aulas no início do ano que vem. O governador, inclusive, essa proposta do Ministério da Saúde, ela é muito semelhante à campanha de vacinação da influenza. A diferença é que nós ainda não temos gestantes, porque ainda não está comprovada a eficácia e a segurança da vacina para esse público, né? Mas, de um modo geral, ela segue muito essa organização de campanhas em relação à influenza. Agora, o que nós gostaríamos também, até porque se faz muitas campanhas e se tem dificuldade, inclusive, de alcançar as metas de cobertura. Então, essa vacina, esperamos que toda a população, especialmente aquela de risco, quando for anunciado e tiver a vacina, compareçam para evitar o Covid-19, principalmente para se proteger. E mesmo que haja a perspectiva da vacina, é importante ser dito a todos aqui: o vírus circula fortemente entre nós, cada vez mais, certamente. Tanto quem nos assiste, tanto quanto eu, acompanha cada vez mais pessoas no seu entorno sofrendo o contágio do vírus, e inclusive pessoas que, infelizmente, ao nosso redor também perderam a vida para o vírus. Cada vez mais ele está presente, porque cada vez mais ele está próximo de cada um de nós, e, portanto, os cuidados devem ser redobrados. Os nossos leitos de UTI no estado do Rio Grande do Sul estão com ocupação em mais de 80%. Na rede privada já chega a quase 100% de ocupação dos leitos no estado. Nós, pelo SUS, ampliamos em mais de 100% os leitos de UTI do estado, mais do que dobramos a capacidade de internação em leitos de terapia intensiva do SUS no estado. Eram 933 leitos lá antes da pandemia, e já são mais de 1.900 leitos
disponíveis no Estado hoje, mas que estão cada vez com maior ocupação. E por isso, nós salientamos a importância da população ajudar, cumprindo os protocolos, o uso da máscara, a higienização constante das mãos, dos ambientes, das superfícies, evitar aglomerações. Nós não somos aqui alheios ao cansaço que a população tem e, portanto, entendemos que ficar em casa não é possível para todos. E por isso, o que demandamos é cuidado. A campanha do governo do Estado é Te Cuida, RS. Se cuidem, reduzam os contatos, reduzam as interações o máximo possível para evitar que haja uma contaminação de um grupo expressivo de pessoas e assim a gente aumente exponencialmente esta contaminação e, consequentemente, extrapolemos a capacidade do nosso sistema hospitalar. Por mais esforço que temos feito de ampliação dos nossos leitos, existe uma capacidade, uma limitação de capacidade de ampliação, porque leito não é só cama, respirador, monitor cardíaco, bomba de infusão e os insumos necessários. Leito hospitalar é, antes de mais nada, gente, recursos humanos, profissionais de saúde, e existe um limite de profissionais disponíveis para este tipo de atendimento. Aliás, este limite até já foi excedido na medida em que deveriam estar nas UTIs apenas aqueles especializados em terapia intensiva, os chamados intensivistas, os que têm a especialização, a habilitação para isso, e justamente na falta da disponibilidade desses profissionais, acabam se inserindo outros profissionais, médicos, evidentemente, com toda a habilitação para isso, mas sem serem necessariamente aqueles que estão mais diretamente ligados na sua profissão a esse tipo de atividade. Aí a própria qualidade do atendimento acaba também sendo eventualmente prejudicada e, consequentemente, a possibilidade de cuidar da saúde e a proteção à vida dos gaúchos também fica comprometida. Então, não se trata apenas de comprar cama, equipamento para atender a população, porque existe um limite de capacidade de recursos humanos, antes de mais nada, fora as questões de estrutura física e tudo mais, mas principalmente o limite de recursos humanos. É importante também já responder às provocações que vêm nesse sentido, os hospitais de campanha, enfim. Hospitais de campanha servem principalmente para ampliar a estrutura de leitos clínicos ou leitos não UTI. Eles não são estruturas para UTIs. E não é o caso, portanto, para o Estado do Rio Grande do Sul, como estratégia de Estado, eventualmente algum município faça a sua estrutura, porque entende localmente haver uma necessidade, e a gente respeita isso, mas como estratégia de Estado não faz sentido na medida em que, do ponto de vista da estrutura de leitos não UTI ou leitos clínicos, nós temos hoje uma ocupação de cerca de 30% da nossa capacidade. São 6 mil leitos de não UTI no Estado para cerca de 2 mil pacientes que a gente tem ocupando esses leitos. Então, não compreendemos como adequado o investimento nos hospitais de campanha no Estado do Rio Grande do Sul, porque eles não atenderiam UTI, não é o caso de atenderem UTI. O máximo que os hospitais de campanha teriam seria leitos de urgência para estabilizar um paciente e encaminhar a um hospital onde houvesse uma UTI, né? E dentro das próprias UTIs existe um limitador de recursos humanos. Não é infinita a capacidade de expansão desse sistema de saúde e, portanto, né, o governo fez a sua parte em parceria com o governo federal, com o Ministério da Saúde, em parceria com os hospitais do Estado, em parceria com as prefeituras, fizemos uma grande mobilização, houve participação da sociedade civil, muitos leitos foram de equipamentos de doação por empresas, né, que se mobilizaram e ajudaram, o governo fez as suas aquisições também de equipamentos e ampliamos fortemente a capacidade da nossa estrutura hospitalar, mas essa capacidade, a expansão dela não é infinita, ela esbarra especialmente no limite de profissionais de saúde. Especialmente no final do ano, fica especialmente difícil de constituir equipes, dado que boa parte desses profissionais, exaustos com um ano que lhes demandou muito, e também projetam as suas férias, eventualmente. A gente está buscando, né, garantir que isso não
atinja a capacidade de atendimentos. Evidentemente, nós requisitamos aos hospitais a permanência de profissionais para que possamos garantir o atendimento à população, mas o mínimo de respeito e consideração que nós devemos apresentar a esses profissionais é justamente mostrar que estamos todos engajados para que esse vírus circule menos, porque já vimos tantos relatos de profissionais da área da saúde manifestando a sua frustração de se esforçarem tanto lá dentro do hospital para salvar vidas e aqui fora observar pessoas que, infelizmente, sem ter consciência da gravidade da situação que a gente enfrenta, não se cuidam, não cuidam a si e principalmente expõem os outros a risco também. Então, pedimos à população que continue nos ajudando no sentido de garantirmos menor circulação de pessoas, menor número de contatos e assim ajudar a reduzir o nível de contágio que o Rio Grande do Sul e que outros países, os outros estados e outros países estão observando nesse momento. Com o engajamento de todos, a gente conseguirá superar esse momento difícil pelo qual a humanidade inteira passa e, evidentemente, no que nos é de responsabilidade, o nosso estado. E, mais uma vez, insistimos sobre a vacina, temos a confiança na gestão por parte do Ministério da Saúde, fazemos os nossos contatos, se for necessário, para planos de contingência na eventual frustração dessa expectativa de um Programa Nacional de Imunização que faça a vacinação da população, mas temos a convicção de que a estratégia adequada é a coordenação pelo Ministério da Saúde e que é o que vai acontecer. E vamos continuar trabalhando para proteger a vida e a saúde de todos os gaúchos. Muito obrigado, secretária Rita. Muito obrigado a todos e até a próxima.